Prévias NFC West começando agora aqui no Endzone Brasil. Meu nome é Pepe Narducci, hoje eu estou aqui com Alex Porto e com Vini, nosso social media. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar dos 4 times da NFC West. E eu vou explicar como vai funcionar essa série aqui que está começando agora, né? A gente está em qual semana? Isso aqui vai ao ar dia 23 de julho. Então nós teremos 2 vezes por semana uma divisão que a gente vai falar. Isso vai se estender por todo o mês de agosto aí, pelas próximas 4 semanas. E a nossa intenção aqui é começar a falar da temporada. A gente não vai prever ainda quem que vai pro Super Bowl, quem vai pros playoffs, mas a gente vai começar a falar desses times e tal. Então, é isso. Vocês querem se apresentar? Vocês querem falar alguma coisa antes de irmos para o nosso primeiro time? O palco é de vocês. Eu quero mandar um beijo a todos da audiência, falar que os motores estão esquentando. A gente foi fazer pesquisa aqui, já deu saudade da NFL. Vamos com tudo, mano. Eu tô com um gigante aqui representando. Só queria dizer que é uma honra estar aqui no mundo de Pepe Narducci para falar da NFC West. Incrível. Coisa linda. Incrível. Eu sugeri a gente deixar pro final. Vocês quiseram começar com ela, então... Não, eu quero começar com o gigante. Tem coisa melhor que visitar o mundo de Pepe Narducci? Não existe. Vocês são convidados de honra dessa viagem hoje. E hoje eu não tô com blusa dos 49ers, vocês podem ver que eu tô de preto aqui. Ainda estou de luto. Ainda estou de luto pelo Super Bowl, mas é isso. Hoje o único clubista que é o Alex, que vocês podem ver que tá com a blusa dos 49ers. O PP nos proibiu de falar de playoffs e Super Bowl, é só temporada regular. Não, vai ter um programa pra isso. Então a gente vai começar falando do Arizona Cardinals, o time que ficou em último da NFC West na temporada passada, né? Um recorde de 4-13, escolheu ali no top 5 do draft. E foi uma temporada muito complicada. Os Cardinals tiveram, durante boa parte da temporada ali, o Joshua Dobbs de quarterback. Aí depois o Kyler Murray voltou da lesão que ele sofreu contra os Patriots na temporada de 2022. Eles também tiveram um técnico novo no Jonathan Gannon, né? Então, toda a temporada dos Cardinals foi uma temporada comprometida desde o início. Um QB que é muito talentoso, mas que não conseguiu jogar. Muitas peças novas, um sistema ofensivo, um sistema defensivo totalmente novo. Muita gente acreditou que os Cardinals poderiam, inclusive, ficar com a pick 1, mas acabou que o time deu ali uma sobrevida depois que o Kyler Murray voltou, ganhou alguns jogos interessantes, conseguiu vencer os Eagles, venceu os Cowboys, 2 times fortes durante a temporada, né? E chegou no final do ano com expectativas. Não foi um time que fez um 4-13 que foi arrasador. Eu acho que é aquele 4-13 que termina com um pouco de esperança, porque o time começou a ter uma cara, a ter uma identidade nova, né? E a gente entra nessa temporada agora, nessa off-season. Os Cardinals tiveram uma off-season muito interessante, né, Alex? Exato, né? Se ninguém me segurar aqui, eu vou falar que o Jonathan Gannon mostrou que é um bom técnico, tá? Eu preciso, assim, que me segurem. Estou otimista com o Arizona Cardinals. Mas falando do off-season, cara, acho que fizeram um bom draft. Eu acho que eles tinham muito capital. Talvez eu esperasse mais do que eles conseguiram, mas você traz o Marvin Harrison aí, que muito poucas chances de dar errado. Você traz o Melton ali pra secundário, o Robson pra linha, que precisa de reforço, sabe? O Benson pra ser um complemento pro Conner. Então, esse topo de draft, assim, vai fazer bastante diferença, sabe? E a Arizona tava precisando, porque é um time que, como você disse, né, a expectativa era que tipo, o time tivesse 1, 2 vitórias ano passado, e aí com a volta do Kyler, com o time se encaixando ali mais pro final do ano, foi um time que não venceu muito, mas que incomodou também quando perdeu, sabe? Então é um time que agora, com mais essa off-season agora, com o Kyler começando, com essas peças novas aí, pra essa cultura do Jonathan Gannon, né, é um time que eu gostei dos movimentos que eles fizeram, assim, estou otimista aqui a princípio. Vini, o que temos... do Jonathan Gannon me pegou um pouco, hein? Cultura de que fase vive o Arizona Cardinals, mas falando um pouquinho assim, eu acho que é um time que venceu menos do que deveria no ano passado, então sim é um recorde enganoso, e conseguiu bons reforços. O Marvin Harrison Jr. é um recebedor de um calibre que o Kyler Murray nunca teve na NFL. Marquise Brown não, o DeAndre Hopkins que chegou em Arizona não era mais o DeAndre Hopkins do auge. Então, assim, o Marvin Harrison pode levar realmente esse jogo aéreo dos Cardinals para um novo patamar. Trouxeram o Zay Jones para dar um pouco de profundidade na posição também, aí no off-season. Acho que é um movimento um pouco subestimado. O draft foi bem sólido. Eu acho que a Arizona está pronto para dar o próximo passo. Brigar pela divisão ainda é um passo mais distante. Mas o wildcard da NFC não é nenhum absurdo. E eu hoje acho
que o time tem potencial para não ser a quarta força da NFC West. Por conta do Kyler Murray saudável de volta. Se deixar o menino jogar o CS dele, a gente sabe que ele rende depois na temporada. Então, mano, vai ter que segurar o trem do hype do Arizona Cardinals. Eu acho que Arizona, eu não acho que Arizona acho. é um time de vitórias de duplo dígito, mas eu acho que eu consigo ver eles chegando a 9 vitórias e sonhando com uma pós-temporada se tudo correr bem. A questão com os Cardinals é que é um time que a gente não vê em campo desde 2022. Então, você perdeu o seu quarterback pelas primeiras 8 semanas, impede que você tenha qualquer visão objetiva do time baseado na temporada anterior. Você tem ali um recorte de 9 rodadas em que você pode analisar o que esse time tem de potencial para essa temporada, né? Mas eu gostei muito, o Alex falou da cultura do Jonathan Gannon, e eu acho que isso é importante porque os Cardinals foram um time que não venderam um resultado barato. Todo jogo os Cardinals estavam ali tentando até o final tirar o sono dos adversários e eles conseguiram fazer isso, sabe? Até mesmo no jogo contra os Eagles, que o Alex vai lembrar bem ali antes do ano novo. Muito desnecessário. O jogo que tira as chances dos Eagles conquistarem a Seed 1 da NFC era um jogo completamente aleatório para os Cardinals. Era penúltima semana da NFL, o time já não estava mais brigando por nada, foi lá fora de casa e venceu um adversário que estava com 11 vitórias na temporada. Esse tipo de coisa é o motivo de eu acreditar que os times não precisam e não devem tancar. O tank é uma consequência de um time sem talento, de um time sem rumo, mas você tem que tentar vencer para você estabelecer uma cultura. Então, essa é uma vitória que o Vini não concorda muito comigo, mas eu vejo essa vitória como... Não. A cultura Gannon é que me pegou desprevenido. Essa aí... Eagles Legend de Jonathan Gannon. Mas o que eu tô falando, Vini, é que você vê que os caras estavam jogando por um projeto. Eu concordo, entendeu? Que a Arizona não devia tancar. Times com bons quarterbacks não devem tancar, na minha opinião. Sim. E muita gente falava isso na temporada passada, que o Arizona Cardinals era candidato a draftar o Caleb Williams e tal. E eu sempre falei, cara, eles têm um ótimo quarterback ali. Sim. As pessoas esqueceram do grande ano que o Kyler Murray teve em 2021, que, é claro, teve problemas ali na segunda metade da temporada. Há um certo limite de onde você consegue ir com Cliff Kingsbury como seu técnico. Mas mesmo assim, nada apaga o que o Kyler Murray consegue fazer dentro de campo. Então, essa cultura que está sendo estabelecida no Arizona Cardinals é algo que me faz ter uma expectativa alta para essa temporada. Não que o time vá ganhar 12 jogos, mas que talvez o time comece a aspirar coisas maiores do que topo de draft. E aí eu já queria emendar para você, Alex. O que você vê de bom no Arizona Cardinals? Pois é, acho que começando pelo Kyler Murray, que pra mim precisa não só ele ficar saudável, claro, mas ser mais consistente. O Kyler Murray consegue ter um teto muito alto, ele precisa ser mais consistente semana a semana, naquele nível que a gente já viu que ele consegue ser. Não é uma questão de projetar quem pode ser o Kyler Murray, a gente já viu o Kyler Murray jogar em alto nível. A questão é ele reencontrar essa forma aí agora começando a temporada, né, nesse ataque do Belt, etc. E aí eu tenho o McBride de tight end, que é um cara que emergiu aí, né, nos últimos tempos, que é muito bom. O Perry Johnson Jr. como tackle, que é um cara que eu gosto bastante ele também. Então você tem ali peças para começar a montar esse ataque, né, junto com o Marvin Harrison. Que o Perry Johnson que é galo, né? Galo doido, né? O maior galo que doido. Temos, não tem jeito. Do outro lado você tem Buda Baker, que é um dos safeties aí que fica sumido das conversas de melhor safety, porque tá ali nessa defesa do Cardinals. Você tem o Kazir White, que é outro que jogava nos Eagles e, cara, jogou muito bem, eu achei, lá no Arizona Cardinals, né, junto com o Jonathan Gannon. E acho que o BJ Ojulari ali também, né, na linha, que pode ser alguma coisa ali, mas é um time que, então, cara, ainda precisa de talento com essa galera que tá chegando, né, por isso os muitos reforços ali no draft, com bastante escolhas defensivas. Então, tipo, é um time que, por mais otimista que eu esteja, ao mesmo tempo o calendário me pega um pouco, sabe? Não só dentro da própria divisão, que o Cardinals tem que ganhar de 49ers, de Rams, né, de Seahawks, que não é fácil, fora de casa, por exemplo, quanto vem a AFC East, então Dolphins, Bills, Jets e a NFC Norte, Lions, Packers, Vikings, sabe, Bears. Então, por mais otimista que eu esteja, que eu acho que o Arizona vai conseguir mostrar que tá no caminho certo, eu não sei se eu consigo colocar ali, de fato, pegando uma vaga de playoff, sabe? Muito porque esse calendário pode atrapalhar. Eu sinto que os Cardinals têm um calendário muito difícil pro momento que eles estão ainda. E Vini,
o que tem de ruim no Arizona Cardinals? Eu só queria fazer um adendo. Eu acho que os Cardinals trouxeram um reforço subestimado para a secundária, que é o Sean Murphy-Bunting, esse cornerback dos Buccaneers. Bom cornerback, eu acho que vai ser útil, pensando que o time, como o Alex já falou, vai enfrentar 2 vezes o ataque aéreo dos Rams, 2 vezes o ataque aéreo dos 49ers. Então, vai ser interessante. De ruim, eu acho que o grande problema da era Keith Kingsbury em Arizona foi a consistência. Não só do Kyler Murray, mas como do time todo. E eu acho que essa resiliência e consistência vão ser muito testadas, porque quando a gente olha para o calendário, o time dos Cardinals vai pegar Bills, Rams e Lions para abrir a temporada. Não seria nenhum absurdo começar o ano com 0-3. E para muitos times, começar o ano 0-3 é um selo de topo de draft. Se a Arizona tiver a resiliência para buscar reagir depois desse começo difícil, por exemplo, semana 4 vai pegar os Commanders. É um jogo que tem que ganhar para engatar, porque depois pega 49ers, o calendário vai se desenvolvendo muito difícil. Mas se o time conseguir aprendendo a buscar as vitórias nos jogos em que não pode perder, eu acho que isso vai construindo um caráter e também dando chances, porque a gente sabe que na NFL, às vezes num domingo qualquer, tu vai lá e vence o time que é melhor do que tu. Mas para isso tu tem que estar disposto a vencer, tem que estar preparado para vencer. E eu acho que isso é... Agora eu vou rir, mas vou ter que dizer, é um dos fatores positivos da cultura do Jonathan Gannon. Os Cardinals sempre parecem prontos para vencer os jogos. Eles vão vencer? Muitas vezes não vão, porque não tem talento. Mas eles estão fazendo a parte deles, estão prontos, eles não estão tomando uma surra. Então, se o time vai lá e espalha farofa no quarto período, os Cardinals estão lá para voltar para o jogo, para buscar. Eu acho que essa construção... E isso é importante pensando num longo prazo, porque o Kyler Murray é novo ainda. Então, os Cardinals não precisam vencer um Super Bowl agora ou no ano que vem. Eles podem montar um time, construir uma cultura e pensar um pouco mais longe. Eu acho que esse ano é importante, vai ser o ano 1. Eu considero que o ano passado foi o ano 0, por conta do Kyler Murray estar fora há muito tempo e tudo mais. Então, esse é como se fosse o ano 1 desse recomeço dos Cardinals com o Jonathan Gannon. Então, para a gente finalizar a Arizona Cardinals, vamos pro prognóstico. Alex, pelo que você acha que esse time briga na temporada? Cara, eu acho que vai ficar ali na briga pela pós-temporada, mas, tipo, ao mesmo tempo a gente não vai ver em momento algum eles lá, de fato, não acho que vão conseguir a vaga, sabe? Então aquela coisa de 6, 7 vitórias ali, assim, tipo, não vai entrar de fato, mas vai ser um time que vai estar ali na conversa, tá jogando melhor do que o resultado, sabe? E talvez consiga ganhar algumas partidas assim, né? Acho que muito por isso. Mais otimista que eu esteja, eu acho que esse calendário complica muito para a Arizona de fato ir à pós-temporada, mesmo que a conferência não seja tão forte. Acho que o calendário em específico complica aqui. Algo a adicionar, Vini? Eu vejo os Cardinals como um potencial Lions de 2022. Eu acho que o time vai ter um começo de temporada muito difícil. Ótima comparação. Difícil, porque o calendário é pesadíssimo nas 10 primeiras semanas. Não seria nenhum absurdo o time chegar 3-7 na semana 10. Só que eu acho que na segunda metade o time vai estar maduro o suficiente para talvez vencer 5, 6 jogos e terminar o ano com um 8-9, um 7-10, que na verdade vai estar com uma setinha para cima, apesar da campanha negativa. Então é isso que eu vejo. Gostei da comparação, Vini, gostei. Isso é algo, Vini, que quando a gente fizer a prévia da AFC West, eu vou dizer a mesma coisa sobre o Los Angeles Chargers. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Los Angeles Rams. Vamos falar agora de um dos times mais interessantes para essa temporada. O Alex e o Vini ficam felizes aí quando a gente fala dos Rams, porque é um dos times que mais geram debate para os analistas. Porque é aquele time que passa ali abaixo da superfície do senso comum, mas quando você começa a analisar o que esse time tem feito nas últimas temporadas, ano passado já chegou nos playoffs, eu acho que foi o palpite de todo mundo aqui para ganhar dos Lions, né? Sim. Eu achei que eles iam ganhar dos Lions, pelo menos fora de casa, não estava tão confiante no Jared Goff, eu acreditei em Jared Goff. Você acreditou, né? Acreditei. Muito bom. Foi um time que foi para os playoffs, ao contrário do que muitos acreditavam. Muita gente colocou os Rams ali para ser um candidato a pick 1 do draft antes da temporada começar. Teve isso. Sim. E muita gente esqueceu que existiam 3 fatores ali, muito importantes nesse time, que não saíram. Um deles saiu agora, mas que ano passado estavam lá. Matthew Stafford, Aaron Donald e Sean McVay. Você não pode descartar um time que tem um dos melhores técnicos da NFL,
um dos QBs mais subestimados da NFL e até então tinha talvez um top 3 defensor de todos os tempos. A gente sabe que o Aaron Donald saiu nessa off-season, vamos entrar logo, mas é um time muito interessante porque o Matthew Stafford não mostrou sinais de declínio ainda. Algo que nós acreditamos que pudesse ter acontecido na temporada passada, pela idade, o fato dele ter voltado de uma lesão. Ele não demonstrou esses sinais de declínio. Encontrou um recebedor ali de quinta, sexta rodada, né? O Puka Nacua. Quebrou o recorde de jardas por um calouro. Quando você vê que um quarterback está atrelado às melhores temporadas da história de vários wide receivers, Calvin Johnson, Cooper Kupp e agora Puka Nacua, existe um padrão ali e esse padrão se chama Matthew Stafford. Então, Alex, vamos falar um pouco sobre essa off-season do Los Angeles Rams. O que te chamou a atenção nesse time? Cara, o meu Sean McVay trabalha, tá? Meu técnico favorito aí da NFL. E como você disse, né? Ele tinha essa expectativa de ser um dos piores times aí nesse momento de transição. Pensou se aposentar, Aaron Donald também, né? Porque não tinha ninguém. Chegou com 30 novatos não draftados, né? No training camp, porque precisava de gente ali. E a gente chegou numa reunião do Endzone a fazer um joguinho de, tipo, fale o nome de 5 defensores dos Rams, sabe? Era muito difícil. Era bizarro. E, bom, chegou nos playoffs, né, como você disse, e nessa off-season já, né, você perde ali o Aaron Donald, que, tipo, não tem como repor o Aaron Donald, não tem o que fazer, né, então eu tô curioso pra ver como, né, eles colocaram aqui algumas peças que eu vou falar, né, aqui nessa linha pra tentar substituir, mas quero ver como vai mudar essa matemática aí da coisa, porque o Aaron Donald era 3 jogadores nele, dependendo do snap o tempo todo, então facilitava pra todo mundo, né. Mas aí, trouxeram o Jonah Jackson lá na linha ofensiva, né, do outro lado, que eu acho que foi muito importante, né, essa linha aí, tanto para proteger o Matthew Stafford, que precisa disso, né, ele precisa de um pouquinho de tempo e para ficar saudável, quanto para o jogo terrestre do Kyren Williams, que funcionou muito bem, né, o Sean McVay trocou o esquema dele de jogo terrestre, né, de outside zone para dual, e aí colocou mais gente fortinha ali no miolo da OL para conseguir, né, implementar isso de uma forma melhor. E do outro lado, cara, o Curl, o safety, chegou aí, o Darius Williams do Jacksonville Jaguars e voltou, meu mano Tre'Davious White, tá? Que se ficar saudável, acho que pode ser uma barganha. Ele jogou o quê? 10 jogos nos últimos 2 anos, que, tipo, precisa ficar saudável, mas quando ele tá no campo, cara, é um jogador que tem muito potencial. Então, é uma defesa aí que tá repaginando. Jared Verse, né, escolheu na primeira rodada, depois de, 6 anos que o Rams escolheu na primeira rodada. Brandon Fisk também, né, que eles pagaram bastante ali, mas aí é outra conversa para escolher o companheiro de time do Verse. E o Kitchens também, safety, né, de Miami, que teve um combine ali que não foi tão bom, então acabou caindo, mas 3 escolhas aí defensivas bem no topo do draft para ajudar Los Angeles, sabe? Então, eu acho que é um time que tá com uma defesa aí que tá com uma cara nova, então vamos ver como vai ser isso, né? Mas se os novatos aí, quem teve de bom aí, que é que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vou deixar o Vini falar aí, continuar a produção da temporada passada, né? É um time que tem tudo para repetir aí esse resultado, sabe? Um nome que você não falou, Alex, que me chama a atenção, que eu acho que pode ser bastante interessante, é o Blake Corum, né? Running back que eles pegaram, que para fazer dupla ali com o Kyren Williams, eu acho que é muito interessante. O Kyren Williams, que já foi uma grande surpresa na temporada passada, ele foi o queridinho das waiver lists no Fantasy Football. Quem pegou ele foi muito feliz pelo valor que ele adicionou, né? Mas, Vini, eu queria passar a bola para você pra gente já falar do que os Rams têm de bom. Porque você é um cara que também é muito vocal a respeito de Matthew Stafford, de todo esse time dos Rams. Você deu um spoiler que eu vou te perguntar mais tarde sobre isso também, se esse time vai desbancar os 49ers, mas vamos segurar por enquanto. O que você vê de bom no Los Angeles Rams? É inadmissível que até agora ninguém tenha citado a melhor contratação desse time nessa off-season, que é o Jimmy Garoppolo. Eu deixei pra você, cara. A categoria toda sua. Experiência com gabarito em pós-temporada da NFL, que vai estar ali no banco. Não, brincadeiras à parte. Suspenso, né, pelas primeiras 4 semanas. Infelizmente ele gosta do suco. Aí ele gosta. Definitivamente um personagem da National Football League. Mas falando sério, então, os Rams têm, na minha humilde opinião, o melhor quarterback da divisão. Pra mim, hoje, o Matthew Stafford é o melhor quarterback da conferência. Eu ia falar. E há quem diga que é o melhor quarterback da NFC.
Então, assim, quando você tem o melhor quarterback da sua conferência, você já está numa boa posição para vencer jogos. Vou começar por aí. Segundo, o time sofreu algumas baixas, como a gente falou, né? Aaron Donald, Michael Brocker se aposentou também, outro nome que já era de longa data na linha defensiva do time. Mas eu achei que foi feito um bom trabalho, como o Alex já citou no draft, para repor isso. E eu acho que também tem uma coisa que precisa ser dita. O trabalho do Sean McVay é um trabalho que, às vezes, o fruto vem no médio prazo. Então, eu acho que alguns jovens que foram bem no ano passado tendem a ir melhor ainda nesse ano sob o comando dele. Quando a gente olha para a chegada dele em 2017, ele já teve um impacto imediato naquele Rams, só que o verdadeiro bom Rams veio em 2018, quando o time chega ao Super Bowl, apesar de ter Jared Goff como quarterback. Então, mesmo, Vini. Eu acho que esse time pode ter um desempenho ainda melhor nesse ano, com Kyren Williams, com Puka Nacua, com Tyler Higbee no ataque, com talvez o Cooper Kupp se mantendo saudável e assumindo um papel de wide receiver número 2 que ele faz muito bem. Isso é algo que precisa ser dito. O Cooper Kupp, ele teve um 2021 fantástico, sendo wide receiver 1, teve, mas ele trabalha melhor como um alvo número 2. Então, se o Puka Nacua trabalhar como wide receiver 1 e o Cooper Kupp se manter saudável, esse ataque pode ter um leque de opções ainda maior. E eu acho que o que pesa, que isso é importante na NFL, é que esse time sabe vencer. Saber vencer jogos na NFL é muito importante. O Sean McVay sabe vencer, o Matthew Stafford sabe vencer, e isso vai ser importante até porque os 49ers são o melhor time da divisão ainda, são. Mas o time está vindo de uma segunda derrota traumática em Super Bowl no intervalo de 4 para 5 anos. Então, quanto que isso vai afetar o psicológico do time ao longo da temporada? Eu acho que essa batalha vai ser interessante para a gente ir vendo como que vai se desenvolver, e eu considero que o calendário dos Rams é acessível para eles começarem a temporada muito forte. O ano passado, os Rams começaram a temporada mais ou menos e foram engrenando. Dessa vez eu acho que eles podem começar o ano bem. Para mim, o jogo-chave do começo da temporada é contra os 49ers na semana 3. Se por um acaso os Rams vencerem esse jogo, eles podem talvez largar com 2, 3 jogos de vantagem para os 49ers na primeira metade da temporada. Isso vai colocar fogo na NFC West de uma forma que a gente não viu nos últimos anos. Até porque São Francisco, na temporada passada, teve problemas ao enfrentar o Minnesota Vikings, tanto que perdeu. Fez um jogo difícil lá em Inglewood contra os Rams. E vai ter uma sequência aí começando com os Jets em casa, depois Minnesota e depois os Rams. Então, olho nessa primeira sequência dos 49ers aí, mas a gente já vai chegar lá. Alex, agora o que tem de ruim no Los Angeles Rams? Cara, eu acho que essa falta de experiência do lado defensivo, preciso citar, então tem muita gente nova, muita gente já não sabe como é que vai encaixar ali, mas que a gente tenha, por exemplo, a gente fala muito da classe dos Texans do ano passado, né, com o Stroud e o Will Anderson, né, e aqui a gente tem o Puka Nacua e o Ávila do lado do ataque, né, mas também tem o Barry Young na defesa, né, então um cara que eu acho bom aqui nessa linha, mas é muito incerto ainda, um cara que tá no segundo ano, com um monte de peça diferente, aquela coisa, então quero ver como os Rams vão lidar assim, do lado defensivo da bola. Mas o ponto principal pra mim é a saúde da galera. A turma tem que ficar saudável. Stafford, Cooper Kupp, certo? Então tem muito jovem agora, então talvez isso melhore assim, nesse sentido, né? Mas os Rams também tiveram muita sorte com isso ano passado. Esses dois jogadores aí que eu citei, como eles são principais, ficou com uma sensação talvez de que os Rams, perdeu o jogo por lesão, né? Essa galera. Mas os Rams ficaram muito saudáveis ano passado. Então não sei se isso vai se repetir. Né? Isso é uma coisa assim que não tende a se repetir, é uma coisa mais de sorte. Então, acho que é uma coisa a se observar aí nos Rams desse ano. Eu acho que são os dois pontos principais, sabe? Eu acho que esse elenco ficou bem redondinho. Se os jovens continuarem produzindo, né? A gente não sabe ainda quem vai cair. Então, eu coloco assim, mais uma coisa incerta, mas eu acho que esse time é bom, sabe? Não falta tanta coisa, assim, tá tudo bem ali coberto de alguma maneira. Eu gostaria de fazer um adendo só a um problema que me preocupa. É a falta da liderança. Por 10 temporadas, a defesa dos Rams tinha um cara que, quando aperta o jogo, a gente olha para o Aaron Donald, ele vai fazer uma jogada, ele vai fazer alguma coisa que vai... E não tem mais. Então é meio que aquela coisa, nós por nós agora nessa defesa, sem a figura, sem a referência, isso pode ter um impacto negativo, é algo que me preocupa. Assim, e talvez, Vini, fosse até interessante ter mantido o Bob Wagner, né?
que... Ah, não, o Bob Wagner jogou em 2022, né? No time. Ele joga no ano pós-título, Mas eu acho assim, que falta essa figura. Porque figura é uma coisa muito grande, assim. A gente tá falando de talvez o maior jogador da história da franquia saindo. Isso sempre é complicado. Assim, acho que com certeza é o maior jogador da história dos Rams. É o cara que passou por uma derrota de Super Bowl, depois venceu, foi múltiplas vezes individualmente é o melhor jogador da franquia. Isso não se discute. Então, assim, sempre é um processo complicado essa transição. Então, acho que isso pode ter um impacto, mas também tem aquela questão, né? Tudo se resolve vencendo. Se o time começar o ano vencendo jogos, as coisas tendem a ser mais fáceis. Em caso de derrota, tudo fica mais difícil. Então, por tudo isso que vocês falaram, eu acredito que os Rams ainda não são um time que eu consigo colocar brigando por um Super Bowl. Eu vejo os Rams como uma força dentro da NFC West, mas não necessariamente uma grande força dentro da NFC ainda. Porque dentro da divisão, é um time que pode ganhar os 2 jogos contra os 49ers, pode varrer a divisão, mas ter problemas num playoffs, por exemplo, pegando um time como o Detroit Lions, pegando novamente um time da mesma divisão, pegando talvez o Dallas Cowboys, o Philadelphia Eagles. Então, por tudo isso que a defesa vai ter que se adaptar nessa temporada, ser uma defesa jovem, uma defesa com jogadores que, por mais que sejam talentosos, como o Tre'Davious White, não ficam saudáveis. É um time que, para mim, beira as 10, 11 vitórias novamente. E vai para os playoffs, mas não sei se tem culhão para chegar num Super Bowl novamente. Vocês concordam? Eu acho que no cenário otimista, sim. Você tem a dupla aí de quarterback e de head coach que já fizeram isso antes, certo? Claro que não eram donos do outro lado, mas é um jogo ofensivo. No cenário otimista pode ser, mas eu tô contigo. Não colocaria os Rams assim como um dos favoritos da conferência. Acho que vai ficar ali nas 9, 10 vitórias também. Vão conseguir sua vaga nos playoffs e aí podem vencer jogos na pós-temporada, mas talvez não seja o suficiente para ser campeão de fato, certo? E vou repetir para todos os 4 times aqui, o calendário é difícil, então isso também pode atrapalhar. Né? Os confrontos dessa divisão aqui podem aí acabar dando mais derrotas do que talvez os Rams mereciam, certo? Pelo time que vão ser. Então, acho que também pode atrapalhar na questão da seed, né? De se acabar classificando ou não para os playoffs, mas eu fico ali com 9, 10 vitórias e acho que vão pegar uma das vagas, sim, com São Francisco sendo o campeão. Eu acho que os Rams vão girar em torno das 10 vitórias mesmo. E a definição que eu coloco para Los Angeles é... Eles são o time que você não quer receber no Wild Card na sua casa. Definitivamente. Você não quer receber o Matthew Stafford na tua casa no Wild Card. Para mim, essa é a definição deles. Eles não vão a passeio para pós-temporada. Eu não acho que eles vão ir para o Super Bowl. Acho que não é esse o momento do time. Acho que tem outros times da conferência que estão mais à frente. Mas definitivamente, se o meu time jogasse na Conferência Nacional, é o time que eu não ia querer enfrentar. Então eu penso que assim, eles vão chegar como aquele time de wildcard quente, como foi no ano passado. Sim. Só que eu acho que com mais experiência, com mais bagagem e oferecendo mais ameaça para quem quer que eles vão enfrentar no wildcard fora de casa. E eu acho que alguns detalhes que eles têm que são complicados, assim, na minha opinião, para as pretensões do time, que na reta final da temporada eles têm alguns jogos bem difíceis e eles vão ter uma agenda complicada, porque, por exemplo, eles vão pegar na semana 15 o San Francisco 49ers em São Francisco, o que é ruim, e depois eles vão ter que atravessar o país para jogar com o New York Jets em Nova York. Então, esse tipo de coisa na reta final do ano é complicada, então vamos ver como é que o time vai chegar, e tudo isso vai também criando casca, mas é um empecilho para essa questão de saúde e tudo mais que a gente falou. Pequenos detalhes, e depois, se eu não esqueci, volta de Nova York, atravessa o país de novo para jogar em Arizona contra os Cardinals, que, como a gente já falou, podem estar quentes no final do ano. Então, o Vini é rei das distâncias no calendário, né? É muito bom, é muito bom. Mas faz muito sentido isso, porque onde cada jogo é colocado é muito importante. Você jogar contra o New York Jets em setembro é uma coisa. Em dezembro, naquele frio, é outra coisa. Ainda mais para um time da Califórnia, um time do Oeste, né? E um time que vai ter jogado em São Francisco na semana anterior. Sim.
Sim. Então, que historicamente é complicado. Ano passado, eles tiveram uma lenda dos Eagles e por isso eles venceram a última semana, que todo mundo sabe que é o Carson Wentz, um dos maiores jogadores da história do Philadelphia Eagles, né? Mas esse ano que vai ser bicampeão do Super Bowl e ninguém vai falar nada, né? O quarterback com a melhor temporada verdade, cara. De Philadelphia. Melhor. Verdade. Esquece isso aí. Bom, pra quem não sabe, o Carson Wentz tá num time que foi campeão ano passado, não sei se vocês sabem, que é o Kansas City Chiefs, né? Se você não acompanha a NFL. Então, muito provavelmente ele vai sim ser campeão. Bicampeão, vai ter 2 anéis. O mesmo time também foi campeão em 2022, tá? Eles têm uma mania chata aqui de... Pois é, cara, que coisa chata, né? Enfim, se vocês não sabem que time que é ainda... Eu só quero dizer que dos 3 meninos dessa call aqui, eu sou o único que ganhou do Patrick Mahomes em pós-temporada, tá? É verdade. É verdade. Valeu. Parabéns, Vini, por ganhar do Patrick Mahomes. Eu fui o Arrowhead Stadium. Sim. Bom, Seattle Seahawks agora, nosso penúltimo time da divisão. Outra equipe muito interessante. Essa divisão como um todo, é claro que todas as divisões terão suas nuances e essa que é a graça da NFL, você tem várias narrativas para cada um dos times, mas eu sinto que a NFC West, ela é uma das mais legais de você discutir, porque existem várias óticas pelo qual você consegue analisar essas equipes. O Seattle Seahawks é um time que não foi aos playoffs ano passado, e estava estabelecido um piso para esse time, depois que o Russell Wilson saiu e o Geno Smith chegou. 2022, o time consegue chegar na pós-temporada, com a seed 7, é derrotado por São Francisco, mas fica aquela sensação de que o dever foi cumprido. Ao invés do time passar por uma reformulação, eles melhoraram de um ano para o outro, perdendo talvez o maior jogador da história da franquia, que era o Russell Wilson. Em 2023, na teoria, a equipe tinha melhorado. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores, às vezes o que está no papel não se concretiza, e o time acabou tendo o mesmo recorde do ano anterior, porém chegou na última semana sem chances de chegar nos playoffs, vence o Arizona Cardinals, termina com recorde positivos, mas não vai para os playoffs. É válido dizer que o Geno Smith não jogou 2 partidas inteiras, contra São Francisco e contra Filadélfia. Ele venceu uma dessas partidas, mas ainda assim não foi suficiente para manter o Seattle Seahawks com as pretensões de chegar numa pós-temporada. Dito isso, foi uma off-season muito interessante, né, Alex? Porque nós tivemos o quê? Nós tivemos Mike Macdonald, um técnico que deu muito trabalho para o San Francisco 49ers ano passado, fez a vida do Brock Purdy muito difícil, teve dificuldades em enfrentar os Rams lá no final do ano. Para quem não sabe, Mike Macdonald era o coordenador defensivo do Baltimore Ravens, um time que durante toda a temporada foi apontado como a melhor defesa, e o Seattle Seahawks trouxe esse cara para substituir o Pete Carroll. Então, Vini, vamos falar então sobre o que esse time fez de interessante na off-season, draft. O palco é tudo seu, amigo. Cara, então, Seattle, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a off-season de Seattle é exatamente isso. Eles perderam a cara da franquia. O Pete Carroll sempre foi a cara do... Mesmo na época que o Russell Wilson estava lá, era o time do Pete Carroll. Tanto que se cara tinha, que dita muita cultura, né? As piadas do Let Russ Cook, porque não era a cultura do Russell Wilson, era a cultura do Pete Carroll. E no final das contas, quando o Russell Wilson sai, meio que todo mundo fica devendo desculpas ao Pete Carroll, porque ele tem um desempenho melhor do que o Russell Wilson. Claro que em situações completamente diferentes. Mas, assim... E agora nem ele tá mais lá. Uhum. Então é como se, assim, na minha opinião, a página do Seattle campeão do Super Bowl foi totalmente virada agora. Não resta mais nada. É uma nova história, um novo time. E, na minha opinião, eu acho que é um time que está enfraquecido. Por quê? A gente não sabe como o Mike Macdonald vai ser como técnico. Uhum. A gente sabe que é muito diferente ser um bom coordenador defensivo e um bom head coach. Ainda mais quando você não tem um grande quarterback para comandar o seu ataque. Geralmente, técnicos com uma mentalidade defensiva têm sucesso quando eles têm bons quarterbacks no ataque. O Seattle não tem um bom quarterback, na minha opinião. O Seattle tem um quarterback ok, que não vai espalhar farofa, mas que também não vai ganhar jogos
de forma consistente para você. Eu adoro a cara do Alex quando alguém fala do Geno Smith. Ele se segura. E eu acho que o elenco de Seattle também já não é mais... Se fala, por exemplo, eu vi alguns debates durante a off-season, Seattle tem o melhor trio de recebedores da NFL. Não tem. O Tyler Lockett não é mais o Tyler Lockett de 3, 4 anos atrás. E o próprio DK Metcalf também não é mais um calor. Ele já está há alguns anos no Jackson Smith, que é novo, ok? Mas com o Geno Smith passando a bola, então eu acho que tudo isso são coisas a se considerar. Porém, eu acho que a boa notícia é que a defesa de Seattle deve melhorar. E isso é um ponto bem importante para o time ter mais consistência nos jogos. Uma defesa forte exige menos do ataque. Então, acho que isso é o grande ponto positivo. O time trouxe na off-season Jeremy Baker, trouxe Jonathan Hankins, aliás, para reforçar ali as trincheiras, algo que o Mike McDonald gosta. Um dos grandes pontos positivos da defesa dele em Baltimore eram as trincheiras. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas o que me preocupa mesmo nesse time é o que vai ser o ataque. Porque como a gente já falou, os Cardinals têm um bom quarterback e um ataque que promete. Os Rams têm um bom quarterback e um ataque que promete. Então assim, você vai precisar colocar pontos no placar para ganhar esses jogos. E eu quero ver como que Seattle vai fazer isso. Com que consistência Seattle vai fazer isso. De que forma? Esse ataque vai ser mais terrestre? Kenneth Walker vai ser mais protagonista? Ou o time vai continuar investindo no jogo aéreo com o Geno Smith? Acho que tudo isso são coisas que a gente vai ter que analisar nas primeiras semanas para entender como esse novo Seattle vai funcionar. Kevin, adicionando do que você traz, né? O Byron Murphy também chegou aí no draft, né? Então da trincheira defensiva. E do outro lado, o Haynes, né, de Yukon também da trincheira ofensiva, que é muito importante para o Geno Smith estar protegido, certo? Então, acho que um dos problemas de Seattle ano passado foi essa falta de proteção ao quarterback, né? Os tackles lesionaram, o miolo era muito ruim, então também adicionaram aí mais talento no draft, certo? E o Ryan Grubb, né, que é o novo coordenador ofensivo aí, que vem de Washington lá, com o nosso querido Michael Penix Jr., e aí vem para dar uma modernizada nesse ataque. Por mais que Seattle ainda vá usar muito do jogo terrestre ali com o Walker e com o Zach Charbonnet, que eu sou fã, vai usar muito mais 3 wide receivers, que é a força aí desse time, né? Então usar muito ali bunch, trips, essas coisas, né, que são mais modernas aí, e talvez ajudem o Geno Smith também nas leituras e tudo mais. E uma coisa, eu não me surpreenderia se esse ataque funcionar esquematicamente e o Geno Smith não corresponder. A gente tem que lembrar que quem está no banco é o Sam Howell. Então eu acho. Eu já vi muito torcedor de Seahawks falando que gostaria de ver o Sam Howell esse ano. Eu acho que pode se ter aquela coisa de tipo, vamos dar uma chance ao garoto, entendeu? Até eu vou além, Vini. Eu vou além. Tem um outro QB lá. Deu certo. Sim. E tem um outro QB lá que ele é meio que, assim, se você tem ele no seu time, de alguma forma ele vai ver a campo, que é o PJ Walker. Eu nunca vi um quarterback tão ruim ter tantas chances na NFL por simplesmente estar no elenco. Onde ele tá, ele consegue jogar. Ele é meio que o Sam Darnold, que o Alex adora, que a gente vai falar dele também quando a gente for falar do Minnesota Vikings. Chega de Sam Darnold, movimento antes de Sam Darnold, a gente precisa fundar isso aí. Chega. Um outro cara que tem essa cena que pra mim é o grande, é assim, se o Gardner Minshew é o seu reserva, ele vai jogar. Sabe que você vai perder algum jogo na temporada. Sim. Bom, Alex, o que tem de bom no Seattle Seahawks? Cara, acho que começa pelo técnico, por mais que eu não esteja tão otimista quanto outras pessoas, porque eu já quebrei a cara com o Brandon Staley. Então quem chegou, inovação defensiva, esse é o novo mestre dos magos, né? Eu já quebrei a cara uma vez, então vamos Gato com escaldado, calma. Né, mano? Vamos com calma, exato. Staley que tá lá no nosso gigante, né? Daqui a pouco ele será mencionado aqui. Mas eu Ninguém acho sabe o que ele tá fazendo. tá Nem o Kyle Shanahan. Pra ajudar. Mas depois a gente fala disso. Eles estão montando um Dream Team pra ganhar dos Chiefs agora. Perfeito. É isso aí, agora vai! Trouxe o cara que nunca conseguiu ganhar do Mahomes. Era ele. Mas é um cara que vem com ideias novas que tava precisando. Ele chega de cover 3 do Pete Carroll, né? Ninguém aguentava mais aquilo, porque o ataque do Shanahan e do McVay é tudo
montado, né? Eles criaram esse ataque para bater esse tipo de defesa, então precisava de algo diferente. Chega de jamaladas na secundária, sabe? Então ele vem aí com essa Vanilla Theory, o que é isso? Tem sempre a mesma apresentação antes do snap e depois do snap que o quarterback precisa processar o que tá mudando. Pressão simulada, o que é isso? Tem um monte de gente ali na linha, você não sabe quem que vem, quem que vai subir na cobertura, então você via defensive tackle subindo para cobrir o passe e via corners vindo na blitz, correto? Então esse tipo de coisa é muito bem-vindo em Seattle. O que mais que tem de bom? O trio de wide receivers, que eu falei, né, que vai ser muito mais utilizado aí pelo group, né, os 3 ao mesmo tempo no campo, né, acho que o Jackson Smith e Njigba não foi tão usado, e agora vai ter mais oportunidade nesse ataque, certo? Então os running backs também que eu já citei, acho que os corners são bons, né, Tariq Woolen, o Devon Witherspoon, que foi muito bem na última temporada, Murphy, que tá chegando. Então, assim, acho que você tem peças em Seattle e tem que ver como isso vai se encaixar com esse novo técnico, né? Com essa nova comissão aí, com o novo coordenador ofensivo também. Então, acho que você tem ali um vislumbre do que pode ser, né? Os tackles também, que tiveram 2022, quer dizer, muito bom, machucaram ano passado, né? Então, acho que tem coisas, vamos ver como o Mike McDonald vai conseguir implementar a filosofia dele aí. Eu queria dizer que o Seahawks, por mais que seja um time que eu pessoalmente como torcedor não gosto, eles têm um dos jogadores que pra mim tem o nome mais legal da NFL, que é o Jake Bobo. Esse nome é o melhor muito wide receiver 4 da NFL. Okay? É, muito bom. Muito tem bom. o Michael Jackson, cornerback. Não, e cara, eu olho aqui pra profundidade do Seattle Seahawks. Laviska Shenault, sem palavras para esse recebedor. Definitivamente um atleta o da D. Eskridge, que eu nunca entendi a seleção desse wide receiver no Seahawks, beleza. Mas isso é a escolha mais Pete Carroll dos últimos anos. Sim. Mas é um time... Eu também vejo um time interessante aí, tá? Acho que o Vini já falou bastante sobre o que o Seattle Seahawks tem de preocupante. Eu não diria ruim. Acho que é o que mais tem de preocupante nesse time. Mas o que mais me preocupa no Seattle Seahawks é que eu acho difícil você ter expectativas em um time que o quarterback não é ruim, mas eu não vejo aquele fator diferente no Geno Smith. Eu já vi muitas comparações dele com o Brock Purdy, por exemplo, mas é inegável que o Brock Purdy tem um que a mais. Ele tem aquela coisa do playmaking, seja com as pernas, seja fazendo alguma jogada improvisada. Ele conseguiu fazer isso boas vezes durante a temporada passada, durante o ano dele de calouro. E eu acho que, no geral, o Geno Smith ele tem aquelas coisas tangíveis. Ele é muito bom, ele tem uma mecânica de passe boa, ele tem um processamento de jogo muito bom, ele tem uma boa bola em profundidade, ele é um quarterback que tem certa mobilidade para conseguir estender jogadas. Eu não vejo no Geno Smith aquela capacidade de vencer jogos quando o time necessita extremamente dele para vencer um jogo grande. Ele é um cara que já venceu bons jogos na NFL. Ano passado teve uma vitória contra o Detroit Lions na semana 2, que foi uma boa vitória. Mas eu sinto que ele vai ser uma peça que trava esse time do Seahawks e que vai estabelecer um teto, e esse teto é o teto de 9, 10 vitórias que a gente viu nas últimas 2 temporadas. Honestamente, eu não vejo o Seattle Seahawks ganhando mais do que isso. No papel, deveria, porque a defesa do Seattle Seahawks, por mais que tenha perdido o Pete Carroll, tem a edição do Mike McDonald, que a gente não sabe como vai ser, tem, em tese, um dos melhores cornerbacks da NFL, que está entrando no seu 2º ano. Então, no ano de calor ele já foi fantástico, ele pode ser muito bom no 2º ano, que é o Devon Witherspoon. Tem o Tariq Woolen, que tem falhas no seu jogo, mas que chegou a ter um ano de calor muito bom também. Então, sabe, tem bons nomes dentro da linha ofensiva, o Jaron Reed, o Leonard Williams, mas para mim falta algo que me convença que esse time pode chegar longe. Então é isso que me preocupa no Seattle Seahawks, e aí já partindo pro prognóstico, é um time que para mim vai ficar fora dos playoffs. O que me pega em Seattle é que, assim, são poucos os jogos na temporada em que eu considero que Seattle é favorito. Exato. Por quê? Porque quando eu olho pro outro lado, muitas vezes eu vejo um time que tem um quarterback melhor. E aí eu já projeto. Se chegar no vamos ver no 4º período, eu vou apostar no outro time. Uhum. Entendeu?
E se a gente olha o retrospecto da era Geno Smith, na maioria das vezes foi isso que aconteceu. Assim, que jogos que a gente lembra? Os 2 jogos contra Detroit, em 22 e 23, que ele ganha, mas aí não é como se Detroit tivesse um quarterback top 5 da NFL também. Sim. Mas quando a gente olha para os outros jogos, é sempre assim, ou Seattle vai e ganha, ou o jogo fica e no final, pum. O Josh Allen conduziu a campanha. O Patrick Mahomes. E assim, e eu acho que existe um potencial onde isso pode acontecer novamente algumas vezes ao longo do ano. E aí ele vai lá, ele vai ganhar dos Patriots, ele vai ganhar talvez de Denver na semana 1 de novo, mas ele vai perder para São Francisco. Agora talvez ele vai perder para Atlanta, que tem o Kirk Cousins, ele vai perder para os Bills, ele vai perder para os Jets, jogos onde o outro time tem um quarterback melhor, muitas vezes. E eu acho que isso que me pega para não confiar, então por isso que eu também acho que mais uma vez Seattle vai ficar fora dos playoffs. E aí vem aquela teoria que eu falei lá nos Cardinals. Para mim, o pior pesadelo que existe na NFL é tu tá no limbo. É tu não ter um quarterback que é ruim o suficiente para tu começar tudo, mas ele vai te manter sempre com aquele sonho, mas que não vai te levar a lugar nenhum no final das contas. Sim, eu acho que eu gosto mais do Geno Smith do que vocês, mas eu também não gosto tanto quanto outras pessoas gostam. Então, acho que ele tá por aí, sabe, nesse limbo, assim, entre, sei lá, metade e o top 10 ali. Mas com esse calendário, pode acontecer muito isso que o Vini coloca, do quarterback do outro lado ser de fato melhor. E aí, quando você tem uma defesa aí que vai precisar se encontrar ainda, né, tem muito jogador aí que ainda falta talento, que tá chegando agora, como que o Mike McDonald vai conseguir fazer isso em Seattle, né? Essa questão da versatilidade dos jogadores, etc. O Geno não consegue carregar o Seattle Seahawks para passar por cima desses problemas este ano, sabe? Então também tô nessa de, tipo, 8 vitórias ali, né? Talvez um pouco pior do que ano passado, que, tipo, talvez tenha um vislumbre melhor pro futuro nas outras peças, né? E aí talvez elas possam ajudar o Dino depois. Mas o Dino não vai pôr o time nas costas e colocar esse time nos playoffs e ganhar jogo na pós-temporada. Eu vejo o Seattle como o Saints. Eles têm um time bom, mas eles não conseguem dar um passo adiante porque eles não têm um quarterback. Eu acho que a grande dificuldade disso é que, por exemplo, eu vejo o Dino, aliás, operando bem um sistema, um plano de jogo, só que às vezes o quarterback ele precisa identificar o que vai funcionar naquele jogo. Então, talvez ele não vai seguir o sistema, ele vai explorar um cornerback do outro time que é mais frágil, uma profundidade na secundária, no safeties, um vazio no meio do campo, e eu acho que o Dino ele é muito encaixotado, às vezes, no plano de jogo. E aí o outro quarterback muitas vezes vai explorar a agressividade do Tariq Woolen, vai explorar um buraco nos linebackers do time, e por aí vai. E é nesses detalhes que Seattle acaba perdendo os jogos. Sim, eu tô de acordo com vocês. Sobre o Seattle Seahawks é isso. Vamos passar agora para o nosso último time da NFC West, que é o San Francisco 49ers. E, bom, como eu tenho que fazer a introdução, vamos falar dos 2023 49ers. Vamos lá. São Francisco foi o último time derrotado da temporada. Aconteceu uma coisa chata em São Francisco de novo. Aconteceu. O São Francisco 49ers foi derrotado no Super Bowl para o Kansas City Chiefs. E é importante a gente já começar falando disso, porque todas as outras equipes foram equipes que começaram o planejamento da temporada no começo de janeiro. O Arizona Cardinals foi se descobrindo ao longo da temporada, acabou a temporada, beleza, vamos recomeçar, já sabemos o que precisamos fazer. O Los Angeles Rams perde no Ford Field, uma derrota dura, mas foi uma derrota que não pode dizer que era inesperada. Eles entram num jogo muito difícil ali e tudo mais. Seattle Seahawks também perde ali, já é eliminado na semana 18, não vai para os playoffs. São Francisco, dessas equipes, é o time que teve a off-season mais complexa. Porque a derrota no Super Bowl é uma derrota muito difícil de assimilar, porque todo time faz o seu projeto para chegar no Super Bowl e para ganhar. Você pode ter um time que está fazendo esse projeto para daqui 3 anos. Um time que está fazendo esse projeto para daqui 2, para daqui 1 ano. Mas o objetivo final é chegar no Super Bowl e ganhar. E São Francisco já estava batendo na trave há 3 temporadas. Ele
perde na final de conferência para os Rams, perde na final de conferência para o Philadelphia Eagles e chega no Super Bowl na temporada passada, com o que era tido como a melhor chance do time ganhar um Super Bowl. E esse fator é muito importante para o psicológico do time, por algo que eu acho que vai ser mencionado aqui, quando a gente falar das projeções, do que tem de bom, do que tem de ruim. São Francisco é um time pronto no papel desde a temporada de 2022. Mas na temporada de 2023 foi a primeira vez em que o time teve um quarterback jogando todos os jogos da temporada em que ele estava disponível, porque a semana 18 não jogou por uma opção técnica, né, para poupar o time. Mas o quarterback ficou saudável o ano inteiro desde 2019, que foi o ano que o time foi para o Super Bowl. Não tiveram grandes lesões, o Talanoa Hufanga machucou, mas fora isso, George Kittle saudável, Deebo saudável, Ayuk saudável, Christian McCaffrey saudável, e mesmo assim o time não conseguiu vencer um Super Bowl. Então a off-season dos 49ers inteira foi adiada em algumas semanas porque o time estava processando uma derrota muito dolorosa. Então, partindo para off-season, como ela aconteceu, por draft, free agency e outras questões. Alex, vamos falar aí, então, do San Francisco 49ers. Cara, pior que eu gostei do draft de São Francisco. Eu também. Então, assim, eu não era o maior fã do Rick Pearson, mas acho que é uma posição aí premium, um cara que vem pra contribuir, que pode acabar sendo o sucessor do Ayuk, né? Já que tá aí pedindo troca, vamos ver. Né? Não acho que vai sair, mas... não vai vir pra mim do mesmo jeito, né? A mim servia, tá? Só pra pois é, você serve. O Patriots tentou, inclusive. Tentou, ligou e o John Lynch... Não, o John Lynch só desligou o telefone. Falou que não, as informações, né? Mas é isso. Então, além do Pearson, né? O Green, cornerback, né? Que acho que tava precisando também, lá de Florida State. O Puck, né? Pra reforçar essa linha que tá precisando, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu senti falta nessa off-season de São Francisco, é melhorar essa linha ofensiva. Acho movimento mais agressivo, né? Exato. Justamente pela janela do time. Acho que fizeram coisas, né? Eles não deixaram a linha do mesmo jeito, mas acho que poderia ter sido um pouco mais agressivo nesse sentido, sabe? Então, também draftaram um cara lá na 6ª rodada, não lembro do nome, né? Vocês vão me desculpar. Mas então fizeram movimentos, acho que poderia ser algo melhor, certo? Mas aí também trouxeram outro wide receiver no de Arizona, o Guerendo, que é um running back, e o Mustafa no safety. Então eu gostei dessa classe de São Francisco. Eu acho que podem ter contribuintes aí mais para esse fundo de elenco quando necessário. Né? Então, quando o Hufanga machuca, aparece esse cara. Né? Se acontecer alguma coisa com o Christian McCaffrey, não é a mesma coisa, óbvio, mas você tem o Guerendo ali. Então, acho que tem peças de profundidade. E o time trocou o coordenador defensivo também, que... Eu acho que jogaram mais pedra do que deveria no meu mano Steve Wilkes, mas, cara, era uma filosofia diferente do Shanahan. E o Shanahan ficou incomodado da forma com que a defesa era chamada, certo? Então, é o que ele achou que fazia sentido ali. Né? Mas aí eu tenho que dizer que isso é ponto negativo pro Shanahan. Como é que ele contrata alguém que não é da filosofia dele? Sim, eu também acho. Pois também acho que o Kyle Shanahan errou bastante aí. Mas aí, então, traz aí outro nome, né, junto com o meu mano Brandon Staley, pra tentar melhorar contra o jogo terrestre, que era um problema do ano passado, né, contra a marcação homem-a-homem também, que acho que a defesa, né, não foi tão bem. E aí traz essa questão de o déficit para secundária, traz o Floyd, né, que pode ser uma peça muito importante ali mais perto das trincheiras, porque o Armstead saiu também. E Chase Young saiu? Exato. E o Greenlaw também só volta no meio do ano, né? Ele que machucou lá no Super Bowl, aquela lesão completamente fantasma, bizarra, né? Então também vai desfalcar o time aí, né, no começo da temporada. Então acho que tem um bom déficit ali, né? Então conseguiram repor em alguma medida essas saídas aí. Então a banda tá de volta nessa off-season. Eu tô sentindo um pouco assim. Então tem uma última dança chegando aí pra São Francisco na forma com que esse time é montado hoje. Já, eu acho que só uma coisa que eu queria complementar, Vini. A gente vai ficar chovendo no molhado se a gente falar o que tem de bom nos 49ers, sabe? É o melhor elenco da NFL. Então, tipo, eu não sei se... A banda tá de volta, favorito da NFC, é isso. Eu acho que a gente pode pular esse segmento. Então, eu vou passar a bola pra você, Vini, mas assim, São Francisco tem o melhor time da NFL, tem talvez um head coach que, se não é o seu favorito, ele é um head coach top 3, top 5 da NFL.
Você tem uma defesa que, você olha no papel, não tem uma grande um buraco nessa defesa. Você tem um coordenador que agora tá embaixo das asas do Shanahan, que faz o que ele acha que deveria ser feito. E que, honestamente, eu acho que você não mandar uma blitz no Mahomes na prorrogação do Super Bowl, talvez é interessante. E também, numa 4ª1, você não marcar em off, talvez seja interessante também. Então, algumas coisas que, assim, uma pessoa que acabou de pegar um playbook na NFL talvez faça um trabalho melhor do que o Steve Wilkes, mas enfim. Só queria dar essa pequena cutucada. Steve Wilkes, eu te odeio, tá? Não gosto de você. Não te entrevistaria se eu tivesse a chance, então eu posso falar isso. Vini, pode falar. Depois desse pequeno momento full pistola do nosso torcedor. Desabafos da NFL. Cara, primeiro, eu ia falar, eu achei que os 49ers apostaram em experiência na free agents. Eles trouxeram veteranos, Devondre Campbell, Leonard Floyd, Rocky Assim, caras que não vão ser titulares, mas que, sei lá, vão trazer uma experiência para esse elenco. Pode ser que seja uma boa alternativa, às vezes é bom ter experiência. Mas eu acho que o grande problema dos 49ers, que pode vir a ser o vilão dessa temporada se tudo der errado, é a falta de propósito. Porque quando a gente olha para esse time dos 49ers, desde a chegada do Kyle Shanahan, era uma terra arrasada. Kyle Shanahan reconstruiu, chegou no Super Bowl em 2019. Faltou o quê? Faltou o quarterback. Faltou o quê? Faltou um jogo terrestre mais sólido no segundo tempo. Legal. O time vem para uma segunda era. Encontra o Brock Purdy. Por que eu digo encontra? Porque não foi um plano. Eles encontraram o Brock Purdy no draft. Mas eles buscaram... O plano era o Trey Lance. Só para falar aqui, Trey Lance, você também atrasou a franquia. Pronto. Encontraram o Brock Purdy, buscaram o Christian McCaffrey, fizeram, assim, como vamos dizer, a melhor versão dos 49ers, Kyle Shanahan, voltam ao Super Bowl, encontram o mesmo adversário e perdem de novo. E aí a pergunta que me veio, assim, depois do jogo, analisando ali, o que São Francisco vai fazer para vencer o Super Bowl? Porque não faltou nada, cara. Não faltou nada. E eu tenho certeza que é a mesma coisa que os jogadores se perguntam. Porque o Debo falou isso. Porque, assim, faltava o running back e faltava o quarterback. Pois eles foram lá e acharam opções melhores nesse intervalo de 4 anos. E eles perderam de novo. O que eles vão fazer? Eles vão atrás de outro quarterback? Não dá tempo. Não, esse elenco não suporta mais uma mudança. E não há outro running back do nível Christian McCaffrey disponível. E nem acho que a culpa foi dele no Super Bowl. Mas a questão é isso. Eu acho que o que pode faltar para esse time ao longo da temporada é o propósito. O que a gente vai fazer de diferente? Como a gente vai... Porque eu penso assim, vamos lá, o time ganha na temporada regular, porque já é algo meio que piloto automático, só que começa a chegar nos playoffs e quem é que tá chegando lá do outro lado? O Kansas City Chiefs de novo. Querendo ou não, passa um filme na cabeça. O que a gente vai fazer de diferente? Porque nesse último Super Bowl, não houve esse fator dentro de campo para dizer, o Brock Purdy podia ter jogado melhor. Cara, ele não jogou mal. Não faltou nada. Agora, tu querer que ele seja o Mahomes não vai rolar. Então eu acho que isso que a comissão técnica de São Francisco vai ter que ter muito cuidado em gerir. Qual é o nosso objetivo? Para que o time não se torne, daqui a pouco, o Buffalo Bills da década de 90. Sim. Que sempre pegava um time mais preparado, ou então dava azar de chutar passava o field goal. Tranquilo na própria isso daqui da trave. Super Bowl. Exatamente. E chegou um momento, até tem o documentário, As 4 Derrotas de Buffalo, da ESPN, que eles falam, chegou um momento que faltava o propósito. Chegar ao Super Bowl não era mais a questão. A questão é que eles não sabiam o que fazer para vencer. E aquela coisa, né, Vini? É um elenco que tá envelhecendo. Você tem aí vários jogadores que estavam nas últimas 2 derrotas de final de conferência. Você tem alguns caras que estavam na primeira derrota do Super Bowl, o Deebo Samuel, o George Kittle, você tem ali o Fred Warner, o Greenlaw. São vários jogadores que formam esse núcleo extremamente talentoso, extremamente elite de São Francisco, que tiveram numa derrota de Super Bowl, em 2 derrotas de final de conferência. E aí é aquela coisa, cara. Você consegue argumentar que em 2021 o Jimmy Garoppolo não era mais o Jimmy Garoppolo de 2019, que era um quarterback pouco errático, que poderia não ser espetacular, mas não errava tanto. Em 2021 ele cometeu vários erros e tal, chegou na final de conferência, não foi suficiente para chegar no Super Bowl. Em 2022, você pode argumentar que o Brock Purdy machucou, que você não teve chance para ganhar de um time extremamente talentoso como os Eagles. 2023, você não tem
essa desculpa. O time sofreu pra ganhar dos Packers, mas achou um jeito de ganhar. O time conseguiu fazer a maior virada da história da final de conferência e chegou no Super Bowl. No Super Bowl, o time liderou o jogo inteiro até cometer uns erros no terceiro quarto, tomar uma virada, mas na posse seguinte já retoma a liderança. Chega na prorrogação, pega a bola, pontua, força 2 quartas descidas. Então, se isso passa na cabeça do torcedor, imagina o que não deve passar na cabeça de um cara como o Debo, um cara como... Talvez os caras que estejam mais tranquilos ali sejam os que tenham chegado agora. O Brock Purdy deve estar com a cabeça tranquila para a temporada. Um cara como, por exemplo, o Brandon Ayuk, que não tinha ainda perdido um Super Bowl, tá na iminência de renovar um contrato. Cabeça tranquila ele não tá não, mano. Ele sabe que ele vai ser pago. Ele sabe que ele vai ser pago. É uma questão de quando e quanto. Mas eu fico preocupado justamente das lideranças, cara. Porque ano passado, o que aconteceu com o Philadelphia Eagles? Assim que eles perderam um jogo em que eles foram dominados, tudo foi por água abaixo. Eu fico com medo de São Francisco não ter exatamente a mesma coisa, porque são times diferentes, mas exatamente o que você falou, Vini. O time vai lá, chega numa final de conferência de novo, pega um Green Bay Packers da vida, ganha. Na outra chave, o Chiefs, talvez o melhor Chiefs da era Patrick Mahomes agora, a gente não sabe. É um Chiefs que tá com a mesma defesa praticamente, só que sem o L'Jarius Sneed, com um ataque melhor do que o que tinha na temporada passada. Se os 49ers chegam num Super Bowl contra os Chiefs, eu garanto que não ganha. Porque os caras iam pro Super Bowl assim, meu Deus, de novo, mano. E se a gente perder, o que vai acontecer e tal? Os Chiefs vão estar tipo, mano, de novo esses malucos, velho. Vamos, vem! E tem uma questão que eu acho que é ruim para São Francisco, que esse ano, que é o fato de que o time vai jogar contra Kansas City na temporada regular. Vai. No Levi's. Por que isso é ruim? Primeiro, vamos supor, ganha o jogo. Mas de repente tu mostrou para Kansas City armas efetivas. O que tu fez. Que te levaram à vitória. Isso, e a gente sabe que os Chiefs estão em modo NBA, né, Vini? Exatamente. Tanto faz a temporada regular. Isso vai... Aí fica aquela pergunta, ok, funcionou na semana 7. Isso vai funcionar de novo no Super Bowl? Porque os Chiefs vão estar preparados para isso. Aí tem o outro lado da moeda. A gente perde para Kansas City na semana 7. E aí é o que tu falou. De repente isso vira uma chave e a coisa começa a desmoronar. Então é complicado. Seria melhor para os 49ers não jogar com Kansas City nesse ano. Infelizmente. Exatamente. E você falou bem. Seria não jogar em hipótese nenhuma. No Super Bowl não pegar os Chiefs, poderia perder. A gente não tá falando que se chegar no Super Bowl contra o Baltimore Ravens vai ganhar. Muito melhor. Mas tem aquela questão de você pelo menos tirar esse peso de cima dos jogadores. Eu falo, é como os Patriots. Os Patriots eram melhor que os Giants em 2007 e eram melhor que os Giants em 2011. Só que foi a pior coisa que podia ter acontecido. O possível em 2011 era o New York Jets, New York Giants. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. E eu acho que o que precisa... Eu acho também que se chegar no eventual Super Bowl é o pior cenário possível. Porém, eu acho que há coisas que ainda podem ser feitas, tentando defender. Eu acho, por exemplo, que o Brandon Ayuk pode ser mais envolvido no plano de jogo. Eu acho que o George Kittle pode ser mais envolvido no plano de jogo, num eventual confronto. Então, existe uma esperança ainda. Só que é aquilo. É um teste, assim, absurdo para São Francisco. E eu vejo, como o Alex falou, eu vejo como uma última dança. Eu acho que se der errado nessa temporada, muita coisa vai mudar pro ano que vem. Não tô dizendo que o Kyle Shanahan vai embora, nem nada do tipo. Mas eu acho que vai ser aquela coisa de entender assim, este modelo não vai dar certo. A gente vai ter que reformular de outra forma algumas coisas. E aí... Tem que ouvir a torcida e mandar ele embora, Pepe? Qual que é a sua opinião? Tem sim. Eu tenho certeza que os fãs de NFL encontrariam muita coisa melhor no mercado, como, por exemplo, o Urban Meyer, ou talvez... o Matt Patricia. Mas uma coisa que eu vi nos debates da NFL lá na gringa nas últimas semanas é o seguinte: essa temporada tem um bicho-papão para todos os técnicos de times competitivos, que se chama Bill Belichick. Qualquer time que ficar a um detalhe, mano, ele vai olhar e vai ver assim, o técnico que mais vezes conseguiu o que eu não estou conseguindo tá disponível no mercado. Tá disponível. Então, Dallas Cowboys,
São Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, todos esses times, se eles sentirem, por mínimo que seja, que o problema está na comissão técnica, tem uma baita alternativa no mercado. E é aquilo que a gente já falou também, né, Vini? A cabeça do treinador. Imagina o Kyle Shanahan chegando para São Francisco e simplesmente falando, gente, eu não consigo mais, cara. Tá frustrante, eu não sinto que eu consigo mais extrair nada desse elenco. Tipo, a gente vai fazer isso toda a temporada e a gente não vai ganhar, eu preciso de um ar novo. E aí ele vai pra, tipo, um Philadelphia Eagles da vida, como foi fazer o caminho contrário do Andy Reid, tá ligado? Ele vai pra lá e ganha. Tá na hora de redimir a história desses dois. Eu vou te dar um cenário bem interessante pra isso aí, que eu vi num debate na ESPN semana passada, que é um cenário seguinte. Dá errado as coisas, os 49ers perdem, seja lá em que etapa que for, e Chicago tem uma temporada abaixo das expectativas e o telefone do Kyle Shanahan toca. E aí, você quer trabalhar com o Caleb Williams? É uma chance dele recomeçar, ares novos, um quarterback bem talentoso a princípio. Assim, então, eu ficaria triste porque eu gosto dele, mas se viesse um Doug Peterson, igual veio pro... Não tô falando que eu quero o Doug Peterson, não gosto do Doug Peterson. Super mas bom. Que viesse um cara como ele veio para os Eagles, que foi lá e ganhou, tudo bem. Mas pra gente fechar aqui, então, o prognóstico de São Francisco é esse, tipo, é um dos times que é chovendo molhado. Existem algumas equipes que não tem muito o que a gente adicionar do que já é dito diariamente no Endzone Brasil, na mídia. São Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, são equipes que o status quo se manteve. Então, a gente vai... Exatamente. Eu acho que... E aí não é uma opinião de torcedor, mas sim de analista mesmo. Eu acho que São Francisco chega pelo menos em uma final de conferência. Seria muito mais do que um desastre completo se o time saudável não chega numa final de conferência. Porque tem elenco para isso. É um dos elencos mais talentosos que a NFL viu nos últimos anos. Mas tem esse negócio que o Vini falou que é muito importante. Tipo, qual que vai ser a motivação dos 49ers nessa temporada? Como que você chega num vestiário tão machucado e fala, não, gente, esse ano vai. Os caras ganham bem pra isso, eles têm que fazer isso, mas a gente sabe que não é tão simples eu assim. acho que o grande ponto é o Kyle Shanahan trazer algo novo. Nós vamos fazer isso aqui de diferente nesse ano e vai dar certo e os caras comprarem essa ideia. Porque se o time voltar com a mesma fórmula, a chance de cair nesse marasmo é muito grande. Sim, concordo. E o piso ali é o divisional pra mim. Né? Acho que no divisional pode acontecer alguma coisa, né? Pega um Rams, pega um Packers e vai ser competitivo, pode acabar caindo, mas acho que é ali, final de conferência, e é o favorito pra ganhar a conferência e representar a NFC no Super Bowl, sim. Ufa! 1 hora de programa, meus amigos. É isso. Vocês queriam conteúdo? Nós vamos entregar conteúdo. Voltamos! Como eu disse aqui, 2 programas por semana a partir de agora. Acabando esse daqui, a gente já vai gravar o próximo. Não agora, mas nós vamos com calma encher vocês de conteúdo a partir de agora, tá bom? E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais são as prévias de vocês para essa conferência, para essa divisão. Quem que vocês acham que ganha, se vocês acham que o 49ers é superestimado, se o Seahawks é um time que pode chegar numa final de conferência, quem sabe. Nós vamos colocar aqui também na descrição qual que vai ser a ordem dos episódios a partir de agora, para que vocês possam também se preparar, se organizarem, saber quais vão ser os próximos episódios, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Endzone Brasil, de deixar o seu like, seguir o Endzone Brasil em todas as redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook. Dizem que a gente ainda está por lá, mas enfim. Ficaremos muito satisfeitos se vocês nos seguirem nas redes sociais. E também seguir nas nossas redes sociais pessoais. Vou deixar o link aqui, minha, do Alex, também do Vini, que tem uma página de basquete, uma página muito grande de basquete, que vocês precisam acompanhar também. A gente volta provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira, ainda a definir, mas nos próximos já vai estar com um calendário bem definidinho, tá bom? E qual vai ser a próxima divisão? A próxima divisão será a AFC South. Vamos falar de uma das divisões também mais interessantes, que talvez tenha menos público, mas vamos falar da AFC South, que é uma das mais legais a gente falar sobre. Vai ser cinema. Tá bom? O duelo da nova geração apenas. Exatamente. Next Gen NFL. Até o próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui e valeu.